Acho que começou. Bom, vamos dar início, então, à reunião, não é? E temos quórum, né, doutora Tatiana? Sim, temos quórum. Sim. E a ausência justificada do conselheiro Saad. Perfeito, desejando pronta recuperação a ele também. Excelentíssimo senhor corregedor-geral, excelentíssima senhora secretária, em nome de quem saúdo todos os integrantes deste colegiado. A ata da reunião anterior, acho que todos devem ter tomado conhecimento. Alguma objeção, algum esclarecimento que desejem? Senhor presidente, pela ordem, Pois não. eu gostaria inicialmente de cumprimentar a Vossa Excelência, assim como os demais colegas que integram esse conselho. Quero também estender meus cumprimentos aos nossos colaboradores, assim como às promotoras e os promotores de justiça que acompanham a presente sessão. Eu, na verdade, tenho um requerimento no sentido de retificação de 2 pontos na ata que foi apresentado. O primeiro deles diz respeito ao 63º promotor de justiça criminal, que foi colocado em concurso mediante remoção merecimento. Ficou constando que foi indicada apenas a nossa colega Cíntia Pardo Andrade Amaral, o que é um fato concreto, por maioria de votos. Todavia, não constou os nomes dos conselheiros que votaram pela indicação apenas da doutora Cíntia e também dos colegas que votaram no sentido de que não prosseguisse a votação, né? Perdão, que prosseguisse as indicações do merecimento. Então, eu gostaria que fosse retificado esse ponto, né, constando os colegas que votaram para que fosse indicada apenas a doutora Cíntia, não houvesse prosseguimento na votação, e também dos colegas que votaram pelo prosseguimento da votação. O segundo ponto que me parece que a ata precisa ser retificada se refere ao tópico 5.13, que diz respeito ao protocolado número 22.527 de 22, em que eu fui relator. Ali consta um pedido de impugnação ao quadro geral de antiguidade. E pelo que ficou constando na ata, colocada essa matéria em votação, foi solicitada a vista por parte da Corregedoria Geral de Justiça, o que é verdade. Mas o pedido de vista ele foi solicitado após a leitura do voto. Então, eu requero que seja consignado em ata que, após o voto do relator, que conhecia e dava provimento à impugnação apresentada, requereu vista dos autos à Corregedoria Geral da Justiça. E, nessa oportunidade, também declararam voto, acompanhando o relator, os conselheiros Bonilha, Saad, Giuliotti e Marco Antônio. Então, esses são os meus requerimentos no sentido de retificação da ata inicialmente apresentada. Muito obrigado, doutor Antônio Carlos. Eu, então, gostaria que o doutor corregedor se manifestasse. Não sei, eu não estava na sessão passada, pois eu estava sendo representado pela doutora Liliana, mas a despeito disso, senhor presidente, eu não vejo nenhum empecilho a que se acolham essas propostas, as sugestões do doutor Ponte, a partir do momento que espelham o que efetivamente ocorreu, quero crer, na sessão passada. Pois não. Ouvi o secretário, doutor João. Pela ordem, eu que estava presente, de fato isso aconteceu, não houve essa especificação, poderia aprovar a ata com essas observações que devem ser acrescentadas. Pois não. Então, doutor Bonilha, quer fazer uso da palavra? Senhor presidente, colegas de conselho, boa tarde. Desejo também uma boa tarde aos servidores, às servidoras e a todos aqueles que nos acompanham.
Eu também tenho uma observação a ser feita em relação à ata da última sessão, ocasião em que apresentei uma proposta baseada em alguns fundamentos, evidentemente. E eu gostaria, com todas as vênias, de solicitar a complementação dessa ata para que nela estivesse inserida uma das fundamentações que eu posso agora, resumidamente, reproduzir. A proposta, todos se recordam, se refere à possibilidade de o conjunto do colegiado participar do processo de escolha dos membros que assessorarão o Conselho Superior. Eu tinha dito, evidentemente, que o procurador-geral tem ampla liberdade para escolher a sua assessoria, da mesma forma o corregedor, que leva ao procurador-geral os nomes por ele escolhidos. E, invariavelmente, o procurador-geral acolhe essas indicações, baixa portarias no Diário Oficial, designando esses membros que assessorarão o corregedor-geral. Aqui no Conselho, que é um outro órgão da administração superior, nem procurador-geral, nem corregedor-geral e nem secretário participam da distribuição dos processos. Portanto, me parece mais do que razoável que os 8 conselheiros que trabalham diretamente com as promotoras e promotores designados para assessorar participem desse processo de escolha. Foi nesses termos a proposta e esse é um dos fundamentos. Então, eu pediria, novamente, com todas as vênias, para que a ata contivesse também esse fundamento da proposta que apresentei. Eram essas as minhas considerações. Obrigado, doutor Bonilha. Doutor Calil, quer se manifestar? Acho perfeitamente, pode constar, sim. Não tem problema nenhum, será acrescentar. Eu acredito que todas essas objeções ou solicitações foram atendidas, e então acredito que não haja mais. A ata deva ser aprovada, acredito eu, feitas essas ressalvas. Pois. Passamos às comunicações, doutora Tatiana. Sim, se o senhor não tiver expediente para ler, podemos passar às comunicações, iniciando a eventual comunicação que o senhor tenha. Pois não. Não tenho nada em especial, a não ser ressalvar que não pude comparecer à reunião passada por motivo de saúde, felizmente nada sério, mas que estou aqui e vamos em frente nessa nova reunião. Desejando uma boa reunião a todos. Bom, a ordem, então, seria o doutor Giuliotti, o primeiro a realizar a sua participação. Perfeito. Doutor Giuliotti, por gentileza, com a palavra. Senhor presidente, João Machado de Araújo Neto, saúdo a sua presença e feliz de saber que o senhor está bem de saúde, né? E pode retornar aqui ao nosso convívio. Né? Obrigado. É uma saudação especial para o senhor. Saúdo também o senhor corregedor, a senhora secretária e todos os nossos colegas aqui desse egrégio conselho. Saúdo também os promotores que nos assistem, promotoras e as zelosos e zelosas funcionárias. Eu só tenho um pedido a fazer para a senhora secretária, senhor presidente, que ela pudesse autorizar que os funcionários da nossa secretaria possam fazer um levantamento minucioso de todos os cargos que estão sem promotores de justiça titulares há anos, porque foram colocados em concursos de promoção e remoção e não tiveram interessados. E que seja informado também quantos foram os concursos que tais cargos foram colocados em disputa sem interessados. Eu observo que eu conversei anteriormente com a nossa funcionária-chefe, zelosa funcionária Ivanice, e ela me informou que, para que fosse feita tal busca que eu estava solicitando, né, necessitaria da
autorização de Vossa Excelência, a nossa secretária. Então, era isso que eu pediria para a senhora autorizasse os funcionários fazerem essa busca retro-mencionada. Muito obrigado. Obrigado, doutor Juliotti. Doutora Tatiana, deseja se manifestar? Pois não, deixa eu ver se eu entendi o pedido do senhor, doutor Juliotti. O senhor gostaria que fosse feito o levantamento dos últimos concursos para ver esses cargos não providos e por quantos concursos eles foram colocados para promoção ou remoção e não foram providos, é isso? Exatamente. E há quanto tempo o senhor tinha um requerimento anterior que o procurador-geral até falou que veria com a assessoria dele do total de cargos vagos, né? Isso o senhor havia feito em outra reunião e que Sim. O doutor Mário Sarrubo se comprometeu a ver com a assessoria dele essa vacância geral, né? Que é dinâmica, haja vista a movimentação de carreira. Mas aqui, para mim, o senhor está fazendo desses últimos concursos, esses cargos, por exemplo, continuam vagos, é isso? Araraquara, Ferraz de Vasconcelos, são cargos que estão há anos sem titulares, abre o concurso e ninguém se inscreve. Quantos concursos já foram abertos sem que não tivessem interessados? Tá certo. A Ivanice falou que faria, se mostrou, mas como vai demandar um certo trabalho, ela precisaria da sua autorização. Tá certo. Obrigado. Obrigado. Agora, doutor Marco Antônio Ferreira Lima, por gentileza. Obrigado pela palavra, senhor presidente, a quem faço votos de saúde e de melhoras e pronta recuperação. Obrigado. Digno corregedor, digna secretária, a quem peço vênia para saudar todos os demais conselheiros. Na esteira daquilo que foi solicitado pelo Dr. Juliotti, eu indagaria a digna secretária se nós já temos algum prazo estabelecido para que estes cargos possam ser colocados novamente em concurso, assim como aquele em que houve impugnação, aliás, que houve o cancelamento do concurso ao cargo por conta de ter ocorrido uma irregularidade quando da sua abertura e da inscrição do candidato. Eu gostaria também de fazer 2 outros comunicados que me parecem relevantes e ambos foram noticiados no dia 31 de março e entendo sejam relevantes porque irão atingir a competência deste colegiado. O primeiro deles é que já não é de hoje a empresa Enel, que é detentora de um serviço de fornecimento de energia elétrica para a maioria da capital, no dia 31 de março, no bairro da Aclimação, por conta de mais de um problema operacional, cerca de 600 crianças ficaram sem aula naquele dia por conta de um vício, por conta de reclamações que já haviam sido realizadas e os consertos não teriam sido reparados por mencionada operadora, que não é novidade, não vem prestando um serviço útil ou um serviço que deseja a população. E o segundo comunicado, também que acabará na atribuição desse conselho, se é que ainda não há, é a questão referente a leilão e para concessão dos parques públicos que vem ocorrendo na capital. Aliás, são mais de 6 parques que eu tenho, quase 10 parques que eu tenho conhecimento, dentre municipais e estaduais, 3 parques que foram colocados a leilão, vamos assim dizer, entre aspas, no dia 31 de março também, Parque da Água Branca, o Parque Portinari e o Parque Vira-Lobos, por mais 30 anos, por um preço próximo a 70 milhões de reais. Sendo que os outros que já teriam sido comercializados, há notícias de que, apesar do pagamento deste valor, cerca de 70 milhões, ainda não teriam apresentado as melhorias que se comprometeram em realizar, estando em péssimo estado, inclusive em relação à parte sanitária, em relação a bebedouros, em relação àquilo que se comprometeram em realizar
para esta concessão, que é de prazo tão longo, e essas melhorias seriam razoáveis. E também, se já não há, isto é uma colocação, se já não há algum procedimento em andamento, no sentido de que seja assegurado um acesso democrático a estes parques que estão recebendo este caráter de privatização. São essas as comunicações que eu gostaria de deixar aqui consignadas, agradecendo pelo uso da palavra e desejando a todos uma boa reunião. Muito obrigado, doutor Marco Antônio. Passo a palavra para as comunicações do doutor Antônio Carlos da Ponte, por gentileza. Muito obrigado, senhor presidente. Eu não tenho nenhuma comunicação a fazer, eu só gostaria de desejar uma boa reunião a todos os colegas. Muito obrigado, doutor Antônio Carlos. Então, passo a palavra ao doutor Calil, por gentileza, doutor Antônio Calil Filho. Muito obrigado. Cumprimento Vossa Excelência, doutor João Machado de Araújo Neto, nosso procurador-geral em exercício. Gostaria de saudar também o doutor Montaurício Oquete de Souza, nosso corregedor-geral, doutora Tatiana Vigiane Bicudo, nossa secretária, em cuja pessoa peço vênia para saudar os demais colegas. Eu gostaria apenas de trazer uma reflexão aqui, né, aos colegas sobre a forma como a ata vem sendo realizada. Geralmente a ata ela deve conter um resumo de todo o ocorrido, mas um extrato, um resumo. As últimas atas, elas têm sido feitas, eu digo isso porque eu fiz a última, elas têm sido feitas com base na oitiva da sessão, né, que é gravada, e a transcrição quase que ipsis literis, do que ali acontece. Isso acaba gerando uma ata longa e acaba refletindo num custo para o Ministério Público, porque o Diário Oficial, onde será publicado, ele cobra por linha. Eu me lembro que na penúltima ata ela teve 36 laudas. Então, eu gostaria de trazer a reflexão dos colegas se não poderíamos adotar um sistema mais resumido, contendo, logicamente, as principais questões e as observações que possam ser trazidas, e isso não tem nada a ver com esses acréscimos que foram feitos hoje, mas é uma proposta de se resumir a ata para diminuir o custo ao final da sua publicação. É isso que eu gostaria de propor. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Calil. Com a palavra, o doutor Jurandir Marsura. Por gentileza, doutor Jurandir. Excelentíssimo senhor Procurador-Geral de Justiça em exercício, doutor João Machado de Araújo Neto, excelentíssimo senhor Corregedor-Geral do Ministério Público, doutor Montaurício Oquete de Souza, excelentíssima senhora secretária, doutora Tatiana Vigiane Bicudo, na pessoa de quem peço vênia para cumprimentar os demais conselheiros. Faço uma saudação especial aos nossos funcionários e a todos os demais colegas e advogados que nos assistem. Não tenho nenhuma comunicação e nenhuma solicitação a fazer. Muito obrigado, doutor Jurandir. Então, agora com a palavra a doutora Tatiana Vigiane Bicudo, por gentileza. Excelentíssimo senhor Procurador-Geral em exercício, doutor João Machado, as minhas saudações, doutor Montaurício Oquete, os corregedores, as minhas saudações, digníssimos senhores conselheiros Antônio Calil, Pedro Juliotti, doutor Jurandir, Marco Antônio, doutor Ponte, doutor Bonilha, as minhas saudações. Espero que tenha sido tudo bom na sua cirurgia, doutor Marco Antônio, que o senhor já esteja restabelecido, com muita saúde, é o que eu desejo ao senhor e a todos. Se depois passarmos a essa questão que o doutor Calil propôs, eu também entendo que as medidas de transparência e publicidade, elas vêm sendo cumpridas na própria resolução desse conselho, que foi na transmissão ao vivo, em tempo real, da reunião. Então, isso já cumpre a publicidade e a oficialidade dos atos. Nós, em uma reunião passada, não me lembro se na segunda ou na terceira, decidimos, de fato, por fazer esse breve relato. Me lembro que aqui nós conversamos sobre isso e havíamos decidido. Então, eu acho que essa é uma medida muito prudente, porque
há um gasto exagerado de um ato que já está sendo transmitido ao vivo, que os colegas também, se tiverem interesse, podem assistir a gravação da mídia. Então, o meu sentido é nesse mesmo encaminhamento por essa nova votação. E, se assim os colegas também decidirem, que passemos a fazer isso, porque isso, inclusive, por vezes, na última ata que eu fiz, eu tive que ser auxiliado pelas funcionárias, que daí deixam de ter tempo livre para fazer, por exemplo, o que o doutor Giuliotti pediu aqui, que são levantamentos importantes. E, enfim, eu acho que essa seria uma medida bastante produtiva para o Conselho. Eu gostaria também de parabenizar os colegas da VARC, a doutora Celeste, a doutora Lúcia, o doutor Eduardo Pationello e o doutor Jaime Meira Nascimento, que levaram esse projeto à VARC das vítimas, que teve o seu acolhimento pelo projeto de lei do Estatuto das Vítimas, né, apresentado pelo deputado Rui Falcão, Lei 3.890/2020, que vem sendo discutido. É um trabalho bastante relevante. Me lembro até que a colega Celeste ela teve um prêmio pelo Conselho Superior do Ministério Público nesse sentido. Salvo engano, o doutor Ponte era um dos seus orientadores nesse projeto. É um projeto de fôlego que vem sendo levado com bastante responsabilidade dos colegas há anos. Então, eu gostaria de deixar registrado os parabéns a esses colegas por essa vitória e por todo o trabalho que eles realizaram, levando a altivez do nosso Ministério Público sempre combativo. E essas seriam as comunicações que eu tenho a fazer. Desejo a todos uma boa reunião. Muito obrigado, doutora Tatiana. Passo a palavra agora ao doutor José Carlos Mascari Bonilha. Por gentileza, doutor Bonilha. Muito obrigado. Eu, na verdade, não tenho nenhuma outra comunicação, mas em relação a essa ponderação do que deve conter a ata, eu não tenho dúvida de que todos nós aqui temos ampla e profunda consciência a respeito da importância do tempo de todos os servidores, das servidoras, dos custos da publicação no Diário Oficial, mas da imperiosa necessidade de que haja a publicação de uma ata que reproduza com fidelidade tudo que se passou na sessão. Nem todos nos acompanham aqui em tempo real a essas sessões. Nem todos acessam a sites especializados como Conjur, por exemplo. Portanto, é importante que o Diário Oficial leve ao conhecimento de todos tudo aquilo que se passou nas sessões. E nós estamos aqui a ponderar a necessidade de que a ata contemple com fidelidade aquilo que de mais importante aconteceu. Não um mero detalhe, uma reprodução ipsis verbis da fala de cada um. Mas, no caso, por exemplo, de hoje, eu ponderei a necessidade de que houvesse uma complementação, porque ela estava omissa em relação a um fundamento que apresentei. Foi só essa a minha ponderação. E, portanto, eu sei que esse meu sentimento é conjugado, é comungado por todos, que temos, sim, a ampla e exata noção do que se destina, a que se destina uma ata e por que a razão dela ser publicada no Diário Oficial. Eu agradeço, portanto, essa nova oportunidade de me manifestar. Muito obrigado, doutor Bonilha. Passo a palavra agora ao nosso corregedor-geral, doutor Montaurício Alquete de Souza. Senhor presidente, se me permite, doutor Jurandir, acho que pediu a palavra acerca da questão. Doutor Jurandir. Sim. Perdão. Eu pedi a palavra para sugerir um encaminhamento a propósito da sugestão do doutor Bonilha, com a qual eu estou de pleno acordo. Mas a minha proposta é no sentido de que, para facilitar os trabalhos, o próprio conselheiro que faz alguma proposta ali apresente um resumo daquilo que interessa para ele, aquilo que ele acha relevante. Porque eu vejo com uma certa dificuldade de deixar isso a critério dos funcionários. Porque o que é relevante para o conselheiro nem sempre é para os funcionários e vice-versa. Então, o mais razoável seria que os proponentes, né, os conselheiros, fizessem esse resumo, né, daquilo que entende que é o
O mais importante é encaminhar-se à secretaria. Isso pouparia muito trabalho dos funcionários e também economizaria na publicação da ata. É isso daí. Obrigado, doutor Jurandir. Mais alguém quer fazer uso da palavra? Doutor Montauri. Então, doutor Montauri, por gentileza, nosso corregedor. Registro, senhor doutor João Machado de Araújo Neto, nosso procurador-geral em exercício, né? É muito venturoso poder vê-lo novamente aqui, doutor João, né? De volta, não estive na sessão passada, mas já soube que, felizmente, o senhor brevemente se recuperou, né? Gostaria de cumprimentar a Vossa Excelência, cumprimentar o nosso secretário, que também não esteve presente, né? A doutora Tatiana Viviane Bicudo, por motivos nobilíssimos, diga-se de passagem, né? Cumprimento também os nossos eminentes integrantes desse colegiado, doutor Antônio Carlos da Ponte, doutor Marco Antônio Ferreira Lima, doutor Pedro Jesus Giuliotti, doutor Jurandir Norberto Marsura, doutor Antônio Calil Filho, doutor José Carlos Mascari Bonilha, e também à distância, né, porque não pôde, infelizmente, estar conosco hoje, doutor Saad. E gostaria de exteriorizar também meus cumprimentos a todos os servidores e servidoras do Conselho Superior e a todos os colegas que acompanham a nossa sessão. São brevíssimas comunicações, senhor presidente, eu prometo, né? A primeira delas diz com uma preocupação, e gostaria aqui de compartilhar com esse colegiado essa preocupação e, eventualmente, contar com o suporte desse colegiado em virtude de uma proposta de encaminhamento. Surgiu hoje, né, está surgindo a notícia de que o governo do Estado renovou mais uma vez a concessão com o grupo CCR, né? E há aí algumas questões envolvidas a propósito dessa prorrogação de contratos rodoviários, né, que invariavelmente não é a forma mais adequada de lidar-se com esse tema, né? Tivemos recentemente a relicitação da concessão da Via Dutra e vimos lá as vantagens para a sociedade e para o governo em virtude desse novo contrato, inclusive com a previsão de Wi-Fi em toda a extensão da Via Dutra, né? Seguramente, com a devida vênia, esse sistema de renovações, quer me crer, talvez não seja socialmente o mais adequado. Mas, ainda que venha a ser, eu reputo importante que a Promotoria de Justiça do Patrimônio Público e Social da capital investigue as condições desta prorrogação contratual. Então, eu gostaria aqui de propor, senhora secretária, senhor presidente, senhores conselheiros, que este colegiado oficiasse a Promotoria de Justiça do Patrimônio Público e Social, consultando-a acerca da existência ou não de um procedimento, de um inquérito civil, de um procedimento preparatório, de uma notícia de fato, que diga a respeito a essa prorrogação, né, do contrato de concessão das rodovias aí ao grupo CCR, notadamente aqui a concessão das rodovias Imigrantes e Anchieta. Esse é um objeto de preocupação antigo. Houve no ano passado um inquérito civil que tramitou por esse conselho, que perdurou por um largo tempo em tramitação, que trouxe muitos aborrecimentos, muitas questões preocupantes foram ali levantadas. Então, nada mais salutar do que a Promotoria de Justiça vir a analisar, a investigar, né? Não digo aqui que haja alguma irregularidade, longe de mim qualquer pecha ou crítica nesse sentido, mas que haja uma investigação pela Promotoria do Patrimônio Público e Social da capital acerca dessa prorrogação do contrato com a CCR. Então, uma proposta, senhor presidente, que eu lanço, né, para que se oficie, para que esse colegiado oficie a Promotoria do Patrimônio Público e Social da capital, consultando acerca da existência, né, de algum tipo de investigação relacionada a essa prorrogação contratual, senhor presidente. Esse é um primeiro aspecto. Segunda questão, senhor presidente, senhores conselheiros, eu gostaria de enaltecer e parabenizar esse colegiado, né, pelo sucesso de uma grandiosa movimentação na carreira realizada há pouco. Não é fácil realizar uma movimentação na carreira nos moldes e nas dimensões daquela realizada e, mais do que isso, com pleno sucesso. Então, normalmente que nos encontramos aqui com o início de gestão, foi a primeira movimentação na carreira engendrada no âmbito desta composição do colegiado. Eu gostaria aqui de exteriorizar, né, e parabenizar a todos os integrantes desse colegiado pelo sucesso desse processo de movimentação na carreira, senhor presidente. Há ainda um terceiro comunicado, que, na verdade, é um questionamento que eu gostaria de fazer à Sua Excelência, a doutora Tatiana, nossa secretária. Na penúltima sessão,
eu pedi à Sua Excelência, né, informações acerca da viabilidade, que Sua Excelência colhesse informações acerca da viabilidade de realizarmos sessões de forma híbrida, né? Ou seja, presencial, e quem não puder estar presente, fazermos de forma híbrida, né? E eu gostaria agora de ter a liberdade de consultar Sua Excelência, a doutora Tatiana, se ela teve a oportunidade de verificar essa viabilidade técnica e, se a teve, de propor, né, o nosso retorno, ou a nossa transformação, né, desse modelo totalmente virtual em que nos encontramos, ao menos para o modelo híbrido, o mais rapidamente possível. Essa é a pergunta que gostaria de dirigir à excelentíssima senhora secretária do colegiado, senhor presidente. De resto, desejo a todos uma excelente sessão e que tenhamos aí um dia bastante proveitoso de trabalho. Obrigado, doutor Montauri. Doutora Tatiana. Pois não. Eu obtive a informação de que é possível a realização das sessões híbridas e assim, se os senhores assim o quiserem, podemos tornar o modelo híbrido já na próxima sessão. Perfeito. Bom, acredito que... Bom, eu não tenho mais comunicações. Acho que o doutor Bonilha, senhor presidente, está com a mão levantada. Não, eu gostaria só, desculpe, doutor Bonilha, só depois de que o Conselho se manifestasse acerca dessas duas questões, né? A proposta que a Sua Excelência, a secretária, lançou agora, de voltarmos já na próxima sessão ao sistema híbrido, né? E o segundo aspecto, aquela questão do encaminhamento de um ofício à Promotoria do Patrimônio Público. Os modos, se a senhora secretária quiser, eu posso fazer, transmitir uma minuta, né? Mas se haveria aí o apoio do colegiado nesse sentido, senhor presidente. Obrigado, doutor Montauri. Bom, doutor Antônio Carlos, doutor Júlio, doutor Bonilha, quem se... Doutor Bonilha primeiro? Perdão. Eu peço licença para usar novamente a palavra e já agradeço, mas o faço a partir das ponderações apresentadas pelo conselheiro Jurandir Marsura, sempre muito lúcidas, diga-se de passagem. Eu não tenho, em princípio, nenhum óbice, nenhuma objeção a que apresentemos por escrito as propostas, não é? Mas como estamos aqui a tratar de um ambiente dentro dos princípios da oralidade, né? A palavra normalmente é verbalizada e apresentada nas sessões, não é? Eu imagino que, de ordinário, não é? Primordialmente, elas devam ser circuladas e consignadas na ata, que não deve também ser redigida, óbvio, pelos servidores, pelas servidoras, para que haja uma sobrecarga, porque isso é da atribuição da secretaria do Conselho. Então, aquele ponto que pode não parecer relevante ao servidor, seguramente não vai passar despercebido pelo secretário, pela secretária. Portanto, eu quero aqui dizer, não tenho nenhuma oposição a que apresentemos por escrito, mas como estamos aqui a falar dentro da palavra falada, não é? Num ambiente de oralidade, penso que a gente deva continuar apresentando dessa forma, cabendo sim à secretária ou ao vice-secretário, em algumas ocasiões, fazer um filtro daquilo que sim haverá, o sopesamento daquilo que é relevante para consignar na ata, não é? Portanto, eu só me permiti usar novamente a palavra para apresentar essa complementação. Obrigado. Obrigado, doutor Bonilha. Doutor Antônio Carlos, o doutor Juliotti, não sei quem. Doutor Juliotti, parece que... Doutor Juliotti, por gentileza. Senhor presidente, eu pedi a palavra novamente porque eu gostaria de aderir à manifestação da doutora Tatiana em relação aos colegas do projeto AVARC, em relação aos promotores, a todos eles que atuam no projeto AVARC. De fato, nossos colegas, nossos valorosos colegas idealizadores do Estatuto da Vítima fazem um trabalho pioneiro nesta área que já está resultando em frutos com a Resolução 243/2021 do Conselho Nacional do Ministério Público e com a tramitação no Congresso Nacional de um Estatuto da Vítima. Estou ciente que os colegas aí do Projeto AVARC
tem trabalhado intensamente junto aos congressistas para que seja aprovado esse importante Estatuto da Vítima, que vai proteger a vítima, que é uma atenção especial às vítimas de crime. Então, eu gostaria também então, de aderir à manifestação da doutora Tatiana em relação aos valorosos colegas do projeto AVARC. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, doutor Júlio. Por favor, doutor Antônio Carlos. Tá bom. Senhor presidente, eu também gostaria de aderir à proposta feita pela conselheira Tatiana e dizer que esse projeto que foi desenvolvido pelo AVARC, ele ganhou um prêmio no Conselho Nacional do Ministério Público, uma vez que esse projeto ele foi apoiado e foi apresentado pela Escola Superior do Ministério Público, na época em que eu era diretor, e teve à frente 3 colegas muito valorosos, não é? A Celeste, a doutora Celeste, que hoje continua ainda trabalhando com o projeto AVARC, a doutora Fabiola Moran, que inclusive também apresentou uma dissertação de mestrado vinculado ao Estatuto da Vítima. Aliás, a dissertação de mestrado dela propõe também a construção do Estatuto da Vítima. E ao colega Pedro Henrique Demercian. Então, isso foi muito importante naquele momento e, evidentemente, que o encaminhamento desse projeto agora dentro do Congresso Nacional mostra como é possível o Ministério Público, através de projetos desenvolvidos por seus integrantes, impactar a sociedade. Então, eu quero aqui aderir a essa proposta, porque me parece muito justa. Gostaria de me manifestar também a respeito da questão que foi levantada pelo conselheiro Dr. Calil acerca da ata. Não é? Me parece que as atas do Conselho elas têm, de certa forma, atendido aquilo que é necessário. Elas constam de um resumo acerca do que foi discutido, e isso sem prejuízo, e aliás ficou definido no segundo encontro, o terceiro encontro nosso, de que o colega que eventualmente viesse apresentar uma proposta, ele poderia ou concordar do modo como a ata foi elaborada ou colocar em destacado, não é, a proposta dele especificando as razões pelas quais ele entendia por bem abraçar esse encaminhamento. Então, me parece que isso vem sendo observado por parte do Conselho. É evidente, existem reuniões que são reuniões um tanto quanto mais longas, não é? Reuniões que os debates eles acabam se dando em um número maior, tendo em vista os temas que são discutidos. Mas isso não impede, evidentemente, que haja colaboração de todos e apresentação, eventualmente, de um resumo em relação àqueles fatos que sejam considerados como fatos mais delicados ou que deveriam ser objeto de uma avaliação mais cuidadosa. Então, me parece que o Conselho ele vem atendendo a isso, não é? E acho que o espaço reservado para o Conselho, no próprio Diário Oficial, é um espaço muito curto, um espaço que não vai, evidentemente, demandar uma despesa acentuada por parte do Ministério Público. Aqui, evidentemente, nós estamos falando de algo que envolve bom senso, que envolve trabalho coletivo, e todos nós estamos irmanados aí nesse mesmo propósito. Então, não acredito que haja divergência aqui, acredito que haja convergência de entendimento. A única dificuldade que pode eventualmente surgir é no encaminhamento, como isso deve se dar. Mas eu quero registrar que, particularmente, me parece que a ata ela vem especificando, ela vem espelhando tudo aquilo que vem sendo discutido. E é importante também que a ata tenha esse resumo, porque, evidentemente, a ata ela não se presta tão somente à carreira do Ministério Público, aos integrantes. Ela também contém os julgamentos que são efetivados, as questões que podem eventualmente ser debatidas ou levadas ao CNMP. Então, esse resumo, ele se faz efetivamente como necessário. Quero também me manifestar, por fim, em relação à proposta do nosso corregedor, do eminente Dr. Montauri, e, para mim, é uma dificuldade muito grande no sentido de apontar um caminho diferente daquele que é indicado por Sua Excelência. Mas, nesse caso da CCR, eu gostaria de fazer algumas ponderações, não é? Eu, particularmente, tive notícia dessa renovação dos contratos
por intermédio dos jornais. Há algumas sessões anteriores nesse conselho, houve pleitos de colegas solicitando a adoção de providências por parte da Procuradoria-Geral de Justiça, levando em conta fatos que foram trazidos ao conhecimento público. E não foi adotada nenhuma providência, à época, sob o argumento de que se tratava de notícia de jornal. O fato de se tratar de notícia de jornal, particularmente, não me sensibiliza, mesmo porque nada impede que o promotor, com base numa notícia de jornal, ele venha a determinar uma apuração de natureza preliminar e, posteriormente, ele leve adiante essa apuração, instruindo o feito com provas que possam ou não dar ensejo a uma ação. A minha preocupação, ela se dá em outro aspecto, né? Se for eventualmente instaurado um inquérito civil para apuração da regularidade da renovação desses contratos, quem vai analisar a existência de justa causa ou não para o prosseguimento das investigações é esse conselho. De tal modo que me parece que não seria conveniente, não seria recomendável que esse conselho encaminhasse um ofício à Promotoria do Patrimônio Público para a eventual tomada de providências. Me parece que nós deveríamos, na verdade, na condição de instância recursal acerca da legalidade de eventual instauração, aguardar que isso efetivamente venha ou não ao nosso conhecimento, ou cada um de nós, de forma isolada, ou até mesmo conjuntamente, mas sem representar o Conselho Superior do Ministério Público, oficiando a Promotoria do Patrimônio Público Social, solicitando a tomada de providências ou apuração de determinado fato. Então, é nesse sentido que eu quero me posicionar. Eu respeito e muito a proposta, entendo que Sua Excelência, o Corregedor-Geral, ele apresenta essa proposta com uma preocupação absolutamente legítima em relação aos fatos em si, mas eu insisto que esse conselho ele vai atuar possivelmente como instância recursal. E dentro desse quadro, me pareceria conveniente que ele manifestasse, ou pelo menos indicasse, um prévio conhecimento, uma prévia análise, um posicionamento antecipado acerca do acontecido. Então, são essas as minhas considerações, senhor presidente. Obrigado, doutor Antônio Carlos. Me parece que a doutora Tatiana foi a primeira. Não, é só para prestar um esclarecimento sobre o que o doutor Bonilha e o doutor Jurandir falaram. As atas, de fato, são feitas por mim pela secretaria. Porém, quando elas são muito extensas, por exemplo, na última reunião que eu passei, que foi extremamente extensa, eu tive que pedir auxílio para terminar até quinta-feira, porque sexta-feira eu ia compensar, para o pessoal da secretaria, mas obviamente que as atas são feitas por mim. Mas, dito isso pelo doutor Ponte, pelo doutor Bonilha, que todos concordam, eu vou passar, então, a resumir melhor a ata, e aí os senhores, se quiserem, encaminham até sexta, e os senhores, se quiserem, apontam as inserções a serem feitas, eu acho que isso vai facilitar bastante. Mas, então, eu farei dessa forma, de uma maneira mais resumida, e não nessa total transcrição do que todo mundo tem falado, porque isso, de fato, é bem cansativo até para o leitor. Mas eu concordo com os senhores, só queria fazer esse esclarecimento. Obrigada. Obrigado, doutora Tatiana. Doutor Calil? Na verdade... Montauri, perdão. Perdão. Então, doutor Calil. Pela hora, doutor Calil, senhor presidente. Na verdade, eu vou fazer uma pergunta para o doutor Montauri, porque, pelo que eu entendi, o pleito dele é no sentido de que o Conselho oficie pedindo uma informação, né? Eu acho que ele não pediu nenhuma providência. É isso mesmo? Pediu informação se houve a prorrogação do contrato com a CCR? Não, só aqui, né, até eu vou retirar minha proposta, né, atento às ponderações do doutor Ponte. A proposta, efetivamente, né, era de oficiar-se para a aferição se há alguma investigação. Óbvio que nunca, né, para instar a promotoria a vir a agir, né? Mas o doutor Ponte levantou uma questão que realmente é preocupante, que é o modo pelo qual pode ser interpretado o conteúdo desse ofício.
E à luz dessa possibilidade de uma interpretação que não seja coerente com o estritamente proposto inicialmente, eu creio de bom alvitre realmente e tomo essa liberdade. Eu agradeço ao Dr. Ponte e ao Dr. Calil, né, porque deram a mim essa visão mais holística. Eu peço aqui, então, licença para retirar essa proposta, tá, senhor presidente, senhora secretária, né? Então, não, é mais adequado mesmo que não se dê esse encaminhamento pelo Conselho Superior, porque pese tratar-se de uma mera solicitação, ela pode gerar interpretações distorcidas e toda interpretação distorcida não é bem-vinda, né? Então, atento a essas ponderações, eu retiro essa postulação. Obrigado, doutor Motauri. Doutor Bonilha, por gentileza. Eu peço novamente a palavra apenas para fazer um registro com muita alegria de gratidão e enaltecendo a belíssima postura agora adotada pelo nosso corregedor, que só fez aumentar a admiração que eu tenho por Vossa Excelência, porque apresentou uma proposta, na verdade, o conselheiro Ponte fez alguma observação, imediatamente após, o nosso corregedor teve a grandeza de reconhecer que talvez fossem mesmo mais pertinentes as ponderações do outro conselheiro e retirou a sua proposta. Eu não poderia deixar de registrar aqui com alegria minha gratidão por ter presenciado a isso e cumprimentá-lo, doutor Motauri, pela grandeza, pela humildade, e volto a dizer, isso só faz crescer a admiração que tenho, que nutro, sempre nutri por Vossa Excelência. Apenas essa a razão da minha intervenção. Muito obrigado, doutor Bonilha. Doutor Calil. Está sem som, doutor Calil. Perdão, rapidamente eu peço novamente a palavra para aderir à manifestação elogiosa da doutora Tatiana e dos colegas que também a subscreveram, no sentido de enaltecer a atuação da colega Celeste e dos demais, atuação essa que engrandece o Ministério Público. É apenas para aderir a esses elogios que foram feitos pela doutora Tatiana aos colegas. Obrigado. Muito obrigado. Eu gostaria também, se me permitirem, também endossar essas manifestações de regozijo e enfim, de reconhecimento ao trabalho da doutora Celeste, um trabalho brilhante dela e de outros colegas do Ministério Público, que demonstram a grandeza da nossa instituição e de sua atuação firme e corajosa nessa área. Eu também ressalto e enalteço as demais manifestações do doutor Marco Antônio em relação à Enel, à questão dos parques, aos leilões. Quanto à ata, me parece que ficou devidamente já... Houve um consenso nesse conselho a respeito da sua elaboração e eu quero registrar também o belíssimo trabalho da doutora Tatiana e, mais recentemente, do doutor Calil, que a substituiu. Enfim, era isso. Eu acredito que podemos passar à etapa seguinte. Ou mais alguém deseja se manifestar? Podemos... Doutor Jurandir. Ou doutor Jurandir. Eu estou pedindo a palavra também só para constar a minha adesão expressa à proposta da doutora Tatiana. Muito obrigado. Nós podemos passar a sessão administrativa, ou pulei alguma... Não, sessão administrativa, o requerimento de averbação. Senhor presidente. Pois não, pois não. Apenas a proposta da doutora Tatiana já foi colocada em votação, se essa também perdão, é verdade. Aqui, apenas isso. Obrigado. O tema não é tão caro, enfim, que desejamos realmente apoiar. Então,
eu coloco em votação se todos estão de acordo com a proposta da doutora Tatiana, a colega Celeste e os demais integrantes do Ministério Público. Estão todos de acordo? Senhor presidente, só em razão da minha função específica, enquanto corregedor-geral, né, eu tenho aqui um dever de abstenção, muito embora tenha muita simpatia por esse projeto, pela atuação dos colegas, né, por conta da minha posição como corregedor, né, eu tenho esse dever ao cargo de abstenção, senhor presidente. Mas eu gostaria, senhor presidente, se me permite também, que pudéssemos votar em seguida a volta às reuniões híbridas. Eu também. Pois não. Então, obrigado, doutor Montauri. Estou registrando, não é, que ele se abstém, né, nesse tema da manifestação a respeito da doutora Celeste e das demais colegas. E quanto à realização de sessões híbridas, eu pergunto se estão todos de acordo, se há alguma objeção, se há alguém contrário. De acordo. Todos de acordo? Então, consideramos aprovado por unanimidade essa proposta do nosso ilustre corregedor. Mais alguma coisa que ficou, que queiram aduzir nessa reunião? Nessa etapa da reunião? Então, acho que podemos passar agora, então, a sessão administrativa. Requerimento de primeiro item, requerimento de averbação de dias para fins de desempate da lista de antiguidade, protocolo 57.924/22, interessado o Dr. Fabrício Pereira de Oliveira, promotor de justiça de Taquarituba, relator, conselheiro Marco Antônio. Doutor Marco Antônio, deseja fazer alguma consideração? Senhor presidente, demais conselheiros, aqui a questão me parece bastante simples, não vejo, somente se algum dos nobres conselheiros pedir a leitura do voto, eu farei, mas é tempo de averbação de serviço prestado como analista jurídico pelo promotor de justiça de Taquarituba, no estado do Paraná. E, embora a nossa lei orgânica ela precise ser devidamente adequada nesse aspecto, porque fala no estado de São Paulo, estritamente, inclusive, já há precedentes da Procuradoria-Geral de Justiça, já há parecer da Procuradoria-Geral Jurídica nesse sentido, como também já houve precedentes nesse Conselho, no sentido de que todo o tempo de serviço deve ser averbado. Seria injusto e iria ferir o princípio da igualdade se nós não permitíssemos que esse tempo de serviço prestado, neste caso especificamente, prestado em outro estado, ou nesse caso prestado, perdão, estou confundindo com outro episódio, estou usando do precedente, peço desculpas, por favor, desconsiderem aquilo que eu afirmei. Na verdade, é o período que foi prestado em Sorocaba como conciliador, e essa atividade ela é computada para todos os fins. Já há precedentes neste colegiado e já houve aprovação por conta da assessoria jurídica e da Procuradoria Jurídica. Portanto, somente se algum dos conselheiros tiverem interesse na leitura do voto, eu farei, mas meu voto é no sentido de se conhecer o pedido e se permitir que seja contado para todos os fins o tempo de serviço exercido pelo promotor de justiça interessado. É como voto, senhor presidente. Muito obrigado. Alguém deseja a leitura? Eu, particularmente, dispensaria, diante dessas considerações, o doutor Marco Antônio, sempre brilhante em suas atuações nesse conselho, e de modo que as palavras que ele já expediu realmente demonstram, me parece, que a suficiência já do acerto da manifestação. Então, coloco em votação, se alguém é contrário, se podemos aprovar.
Aprovado, senhor presidente. Aprovado por unanimidade. O item segundo é um pedido de opção de promoção intermediária, protocolo SEI, número 29.001.00.665.65 de 2022, 54. Doutora Tatiana, alguma... Essa colega, ela já acho que mandou para nós todos, né, esse pedido dela. Ela está na intermediária, que foi reclassificada para final. Então, ela se moveu para uma outra comarca, mas ela, nessa última movimentação de carreira, porém, nos termos do artigo 70 do Regimento Interno, ela vai manter a opção de ficar na comarca dela, que foi colocada a final. É Lençóis Paulistas, onde ela está, e essa comarca foi reclassificada para a final. É nesse sentido, mas eu acho que ela já colocou esse pedido para todos nós desde o começo do concurso. Ela disse que ia se manifestar pelo interesse de manutenção na própria comarca. Perfeito. Doutor Antônio Carlos, por gentileza. Muito obrigado, senhor presidente. Na verdade, como disse a nossa secretária, se trata da colega Débora Orsi Dutra, que é promotora de Lençóis Paulista, e ela acabou sendo promovida agora como auxiliar de Sorocaba. Acontece que Lençóis Paulista passou a ser comarca intermediária. Então, eu quero, em primeiro lugar aqui, enaltecer a posição dessa presidência no sentido de trazer essa matéria a conhecimento do Conselho, porque essa matéria tem que ser apreciada pelo Conselho. Nós temos situações anteriores em que, não nesse Conselho, evidentemente, mas em outras gestões, em que isso não passou para análise e julgamento por parte do Conselho, embora seja uma atribuição do Conselho. Então, eu quero registrar a importância desse fato ter sido pautado aqui, cumprimentar a presidência e a secretaria por essa providência, que resgata, na verdade, a atribuição que é própria do Conselho Superior. E também a acompanhar o voto que foi apresentado pela nossa secretária, no sentido de ser acolhido o pedido da doutora Débora Orsi Dutra. Muito obrigado, doutor Antônio Carlos. Faremos votação nominal ou pode ser em bloco? Alguém é contrário? Apoiado. Então, aprovado por unanimidade. Então, agradecendo a participação de todos. Bom, vencida essa etapa, passaríamos ao julgamento dos protocolados. Existe um sigiloso, deixaremos por último ou faremos agora? Eu só queria, senhor presidente, pedir licença. Opa, pois não, para despedir-me, aqui tem outra reunião agora logo em seguida. Agradecer aqui, né, a Lianesa, doutor Bonilha, a gentileza de suas palavras, mas, acima de tudo, nós temos que ter a honestidade de princípios e saber ouvir, porque é sabendo ouvir que nós construímos. A construção tem que ser sempre coletiva. Então, não é nenhum mérito, não. Isso é algo que eu trago comigo e o Dr. Ponte sempre me trouxe muitas e importantes lições, assim como vossas excelências todas, né? Cada qual em seu momento, em várias fases, são imprescindíveis para o meu crescimento pessoal. Então, eu agradeço a todos indistintamente, né, pelas oportunidades que me são dadas de rever pontos de vista e de construir, né, raciocínios ou caminhos que possam vir a ser melhores. Agradeço a companhia de todos. Desejo a todos um excelente prosseguimento de sessão e uma excelente semana. Fiquem com Deus, muita saúde, muita paz a todos e muito obrigado pela atenção. Muito obrigado, doutor Montauri. Sentiremos a sua ausência, mas compreendemos perfeitamente os motivos que a inspiram. Eu estarei mentalmente presente, senhor presidente. Muito obrigado, isso é importante. Fiquem com Deus, um forte abraço. Tão importante quanto a presença física. Um abraço. Bem,
Dando, então, para o senhor, doutora Tatiana, por gentileza. Pois não. O sigiloso, doutor João, vai haver a solicitação de manifestação do advogado. Perfeito. Nos demais, a assistência, porém, não há solicitação de manifestação do advogado. Se os senhores acharem por bem, tendo em vista que o advogado está esperando para se manifestar, poderíamos fazer o sigiloso em primeiro lugar e depois irmos para outra sala fazermos os demais. Tem um destaque do Dr. Jurandir Massura, num caso, e tem 2 casos que pediram assistência, um do Dr. Ponte e o Dr. Marco Antônio, salvo engano. Acho que é isso. Então, só para encaminhamento, gostaria de saber o que os senhores gostariam. É o mais razoável. Perfeito. Vamos antecipar. Os senhores querem fazer um intervalo de 5 minutos ou vamos direto? Podemos ir direto para essa sigilosa e depois fazemos intervalo na sequência, né? Boa, doutor Jurandir. Aí então, será em outro link, né? Precisamos sair desse e entrar no terceiro link, no último link. Último link, está escrito sigiloso. Sigiloso. Obrigado. Até já. Até já. Já.